O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, por este mês de junho ser dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, por esta primeira sexta-feira do mês, e porque na próxima sexta vamos celebrar a grande solenidade do Coração de Jesus, gostaria de aproveitar este breve momento para falar um pouco da importância desta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E assim, a cada sexta deste mês, dentro desta missa, vamos aprofundar algo desta devoção que já está no seio da igreja há séculos, desde o século 17. Falar do coração de Jesus é falar de todo o seu ser, divino e humano. E em relação à sua humanidade, a essência dessa devoção quer nos falar de um Deus que quis nos amar com um coração humano. O coração de Jesus é de onde brota o amor de Deus pela humanidade. Deus quis nos mostrar onde está a fonte do seu amor. É do coração do seu Filho que jorra toda a misericórdia divina, que quer salvar os pecadores arrependidos. Desde quando Jesus assumiu a nossa humanidade, ninguém pode pensar que Deus não conhece nossas aflições, nossas dores, nossas lutas neste mundo, ou que Deus esteja indiferente ao que a gente vive aqui na terra. Olhando para o coração de Jesus, podemos contemplar um Deus que entrou no mais profundo de nossas misérias, para assumir as nossas dores e nos dar a sua misericórdia. Sabe qual é o grande drama da humanidade? Desde o pecado de Adão, é o esquecimento de Deus, é o ser humano se esquecer de Deus. E se esquecer de Deus é o ser humano viver indiferente a este amor que Deus quis nos revelar no coração do seu Filho. Este é o grande drama da humanidade, né? O pecado nos leva ao esquecimento de Deus, e foi o que revelou o coração de Jesus ao aparecer pela primeira vez para a jovem freira Santa Margarida Maria de Alacoque, no século 17. Jesus disse para ela, quando apareceu para essa jovem freira, desta maneira aí, mostrando o seu coração coroado de espinhos,
e com uma fornalha por cima dele, uma fornalha de amor, o fogo do seu amor consumindo o seu coração, como aquela revelação maravilhosa que Moisés teve de Deus na sarça ardente, né? Uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Já era uma imagem do coração de Jesus, este coração que é uma fornalha ardente de amor pela humanidade. Mas uma grande maioria vive indiferente a este amor. Por isso que Jesus aparece para Santa Margarida e fala: eis o coração que tanto amou os homens, e no entanto só recebo desprezo, indiferenças e sacrilégios. Aqui vale a pena lembrar o contexto desta aparição de Jesus e como surge essa devoção ao seu Sagrado Coração. Já disse, no século 17, e a igreja sofria muito com uma heresia chamada o jansenismo. Era um grupo de católicos que criaram essa heresia, se afastando do verdadeiro ensinamento da igreja. E essa heresia, o jansenismo, apresentava a imagem de um Deus muito cruel, um Deus muito violento, um Deus vingativo, um Deus que iria salvar apenas um pequeno grupo de eleitos dele, e o restante se perderiam por toda a eternidade. Inclusive o jansenismo dizia que somente aqueles católicos escolhidos por Deus, muitos santos, poderiam se aproximar da Sagrada Eucaristia. O que aconteceu? O povo deixou de comungar. É claro, ainda hoje a igreja nos ensina que não podemos nos aproximar deste grande mistério que é a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Não podemos nos aproximar de qualquer jeito para receber o corpo santíssimo do Senhor na Eucaristia. Temos que estar em estado de graça, temos que estar buscando a confissão frequentemente, não podemos estar conivente com nenhum pecado grave, nenhum pecado mortal. Mas naquele momento, essa heresia do jansenismo dizia que pouquíssimos católicos podiam comungar, somente aqueles que eram apontados por este grupo de hereges como escolhidos de Deus. Então muitos deixaram de comungar e de participar das santas missas. É aí que o Sagrado Coração de Jesus, que deseja nos atrair a Ele pela sua misericórdia, confia à jovem Santa Margarida essa devoção das 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, onde Ele promete que aquelas pessoas, aqueles católicos que em estado de graça, com a sua confissão em dia, se aproximasse da Sagrada Comunhão em cada primeira sexta-feira do mês, durante 9 meses, é uma novena que se renova continuamente, nunca para. Esses católicos então receberiam todas as graças necessárias para uma boa morte, e uma boa morte que, quando acontecesse, seria uma morte na graça de Deus, onde essas pessoas receberiam a salvação eterna. E assim o povo, com essa devoção, começa a voltar para a igreja, começam a se confessar de novo, a se aproximar da Sagrada Comunhão, porque Jesus quis mostrar o coração dele,
um coração que não quer condenar, mas quer salvar o ser humano, mas que pede do ser humano conversão, arrependimento dos seus pecados. Este coração de Jesus é uma fonte inesgotável de misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? É o perdão que Ele oferece aos pecadores arrependidos. E assim, Jesus mostra o seu coração como fonte de amor, como fonte de misericórdia, para que os pecadores tivessem essa confiança e se deixassem atrair ao coração de Jesus pela sua misericórdia. Por isso, aproveitemos cada sexta-feira deste mês de junho, e até mesmo cada dia, mas de forma especial, cada sexta-feira, aproveitemos para renovar a nossa confiança no amor deste Deus, que quis aprender a nos amar com um coração de carne, um Deus que quis nos dar o coração do seu Filho aberto pela lança no alto da cruz, para ser a fonte de misericórdia oferecida aos pecadores de todos os tempos. Jesus mostrou seu coração e continua mostrando. Por isso que todo católico, não só os membros do apostolado, deveriam ter uma imagem ou um quadro do Sagrado Coração de Jesus na sua casa. Jesus quis mostrar o seu coração, quis abrir o seu peito e mostrar o seu Sagrado Coração, para que a gente não se esqueça de Deus. É muito fácil nos esquecermos de Deus, e por isso que somos derrotados pelas provações deste mundo, porque quem se esquece de Deus não busca confiar na sua misericórdia. O coração de Jesus é essa arca de salvação, onde devemos nos refugiar para conseguirmos vencer este mundo. No final do evangelho de hoje, São Marcos nos fala uma frase para a gente não esquecer do coração do Senhor, porque é do coração dele que brota para nós, pecadores, todos os tesouros da graça de Deus, oferecidos para o perdão de nossos pecados e para a nossa salvação eterna. E assim, São Marcos fala, depois que Jesus estava pregando no templo, diz que a multidão escutava a sua palavra com prazer. A multidão escutava a sua palavra com prazer. E por quê? Porque aqueles que abrem o seu coração para acolher a palavra do Cristo, como estamos escutando aqui hoje, vai acolher no seu coração não palavras humanas, mas vai acolher no seu coração a palavra do próprio Deus, que é sempre para nós palavra de salvação, como dizemos no final de cada proclamação do Santo Evangelho, palavra da salvação. E todo o povo responde, glória a vós, Senhor, que é o mesmo que dizer, eu creio que essa palavra que eu acabei de escutar, se eu acolher na minha vida, vai ser para mim palavra de salvação, vai ser palavra de vida eterna. Por isso eu não posso viver longe do coração de Jesus, por isso que eu não posso viver distante deste coração, porque é deste coração que vem a palavra que vai me salvar. Olha, queridos irmãos, em Fátima, Nossa Senhora, quando fala do seu terceiro segredo, na verdade é um segredo só, dividido em 3 partes.
Então, quando ela fala da terceira parte do seu segredo, que agora está se tornando cada vez mais claro para a igreja e para o mundo, isso por um desígnio dela mesma, porque ela sabe que as profecias de Fátima estão se cumprindo cada vez mais, e ela fala que a humanidade vai passar por uma grande provação, e que a igreja vai passar por uma grande provação, que até hoje nunca passou. E olha que a igreja nunca teve descanso, hein? Desde o seu fundador. Quem é o fundador dessa igreja? O próprio Cristo. Desde o seu fundador, essa igreja é perseguida, é provada, é caluniada. Os cristãos nunca tiveram descanso e nunca vão ter. Mas nós temos onde nos refugiar, onde nos amparar, é o coração de Jesus, para conseguirmos vencer este mundo. E Nossa Senhora deixa bem claro: está chegando o momento em que a igreja vai passar por uma grande perseguição. Por isso, busquemos a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Busquemos a palavra do Senhor enquanto nós podemos encontrar essa palavra. Essa palavra que hoje está sendo anunciada em todos os 4 cantos do mundo. Em cada bairro tem uma igreja anunciando a palavra de Deus. Ela está nos meios de comunicação, nas televisões, na internet, nos celulares. Só não busca essa palavra quem não quer. Só não busca essa palavra quem não deseja ser salvo, quem está vivendo indiferente ao amor de Deus. Porque essa palavra está hoje anunciada para todos, mas vai chegar um momento, e já está chegando, em que muitos vão querer buscar essa palavra, escutar essa palavra, e não vão encontrá-la com facilidade. Não vão encontrar as igrejas abertas. Isso não vai ser por causa de uma nova pandemia, não, mas por causa dessa grande provação que a igreja vai passar. Muitos vão procurar os pregadores da palavra, os sacerdotes, e não vão encontrá-los, porque essa palavra vai continuar sendo anunciada, mas nos porões e no meio dos matos, nos campos, nos lugares mais escondidos. Eu até convido você a assistir um filme que é fácil de achar, ele já deve ter uma década, O Livro de Eli. O Livro de Eli, vale a pena. Mostra um homem que era como um mercenário. Ele realizava qualquer serviço que lhe pagasse. Se fosse para tirar a vida de alguém, se contratasse ele, ele faria isso. Se fosse para buscar alguém que estava perdido, ele iria atrás dessa pessoa até encontrá-la. E o contexto do filme é um período de uma nova barbárie que o mundo vai viver, ou seja, um período de caos, de muita miséria, de muita violência, de muito ódio entre os homens, onde um pequeno grupo é que vai ter todos os luxos e recursos para se viver bem. O resto ou vai ter que viver escondidos, buscando se manter no meio do campo, ou vão viver no meio da miséria. O filme retrata esse tempo de uma nova barbárie. E esse pequeno grupo de poderosos, além de exercer um domínio econômico, exerce um domínio também de controle social e intelectual sobre as pessoas. Todos os livros, os grandes clássicos, os verdadeiros livros que continham a verdade para o ser humano,
foram recolhidos numa biblioteca particular desses poderosos, mas tinha um livro que faltava a ser encontrado: a Bíblia Sagrada. O livro de Eli é este, é a Bíblia Sagrada. Ninguém encontrava mais nenhuma Bíblia sobre a face da terra, todas tinham sido ou guardadas num arquivo ou queimadas, e por isso todas as Bíblias tinham que sumir da face da terra. Eli foi contratado para achar o último volume da Sagrada Escritura que faltava, a última Bíblia. Todos queriam encontrar o livro sagrado, todos queriam voltar a escutar aquelas palavras santas, mas não tinha mais a Bíblia Sagrada na face da terra. Essa é a grande aventura de Eli, encontrar de novo a palavra de Deus, porque o mundo vivia uma grande fome. Não era só a fome social, o mundo vivia a fome da palavra de Deus. E aí, caríssimos irmãos, pode parecer algo fantasioso, mas busque a palavra de Deus enquanto você pode, se alimente da palavra de Deus cada vez mais, o quanto você puder, noite e dia, armazene essa palavra no seu coração. Sabia que na China, o regime comunista, já estão entrando nas casas dos cristãos e queimando as Bíblias? Sabe como os católicos conseguem guardar as Bíblias? Dentro de suas roupas, no peito, a Bíblia agarrada ao seu corpo. Se entra algum soldado comunista em sua casa, não vai achar a Bíblia. E muitos estão guardando a Bíblia, sabe de que forma? Na memória. Estão decorando a palavra de Deus, porque lá naquele país o católico já não pode ter mais a Bíblia Sagrada na sua casa, de forma pública. E não esqueçamos que há pouco tempo atrás, os nossos urubus de toga preta, sabe quem é, né? Os nossos juízes do Supremo Tribunal aprovaram uma lei para que todas as Bíblias sejam retiradas das escolas públicas, com essa história de que o Estado é laico. Mas a Bíblia pode ser considerada um livro de literatura, por que não está presente nas bibliotecas municipais? Mas não, o que querem é destruir a religião cristã, é acabar com todos os vestígios do cristianismo. Então não pense que é algo fantasioso. Vai chegar um momento em que vamos querer a palavra de Deus e só vamos ter aquela que estiver guardada no coração. A multidão escutava a sua palavra com prazer. Aproveite a liberdade que nós temos ainda, hein? Para buscar Deus enquanto Ele se deixa encontrar, para buscar a sua palavra enquanto podemos encontrá-la. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.